Claro que eu fiquei chateado quando os meus pais se separaram. Eu gostava de ter meu pai sempre por perto. Mesmo quando ele trabalhava todas as noites no computador, durante horas e horas e horas e horas. Mas de repente, eles passaram a discutir de vez em quando. Depois, ficou mais frequente. Na maioria das vezes, eu nem sabia qual era o motivo. Porque se a minha mãe perguntava verde, o meu pai respondia azul. Se era meu pai que perguntava azul, a minha mãe respondia verde. Era chato ficar no meio, sem saber o que falar. Não demorou muito, não havia mais passeio a três. Eu, meu pai e minha mãe. Quando a minha mãe me chamava para sair, o meu pai dizia que tinha muita coisa para fazer. Quando era o meu pai que me chamava para passear, a minha mãe que dizia que tinha muita coisa para fazer. E acabava ficando em casa. Eu nem sei quando foi que o meu pai passou a sair sozinho aos sábados e domingos. Eu e minha mãe íamos para casa da minha avó. Eu ficava no computador jogando. Enquanto elas ficavam falando durante horas e horas e horas e horas. Mesmo sem ouvir, eu sabia qual era o assunto. O meu pai. Um dia, meu pai e minha mãe me chamaram para conversar. Que bom, né? Porque eu já tinha percebido tudo. Naldo, eu e seu pai, nós nos gostamos muito. Mas não estamos mais nos dando bem. Entendeu? Então, nós decidimos que nós vamos morar em casas separadas. Mas tá tudo bem. Não mudou nada. A gente ama você do mesmo jeito. Mas a gente vai estar sempre junto, tá? Sempre que você precisar. E o futebol, a gente vai continuar indo assistir, sempre que tiver. Percebi que os dois estavam bem nervosos. A minha mãe, ela mexia as mãos mais do que de costume. E o meu pai, ele estava com os olhos tão arregalados que pareciam querer saltar do rosto. Eu nem fiquei tão surpreso assim não, porque vários amigos meus da escola têm pais separados. A mãe da Noemi já casou 3 vezes e está solteira de novo. A Noemi me disse que tantos casamentos assim têm as suas vantagens. Quando a minha mãe começa a namorar é ótimo. Ela fica tão feliz. O Paulo é lourinho, mas tem um irmão mais novo de cabelos pretos e olhos puxados. É porque o segundo casamento do pai dele foi com uma Sansei, que é como se chamam os netos dos japoneses. Ninguém acredita quando eu falo que ele é meu irmão. A Elaine não conheceu o pai. E eu sou produção independente, filha só da minha mãe. São tantas famílias diferentes. Viram? Querem que eu desenhe? Sim! Meu pai alugou um apartamento aqui do lado. A minha mãe ficou triste com a separação. Mas eu vi que ela foi se organizando e o sorriso dela voltou. Meu pai também. Depois que a gente saiu, após a separação dele com a minha mãe, ele estava meio sem graça. Triste também. Agora, a minha avó ficou mais assustada do que eu. Depois da separação dos meus pais, ela vinha nos visitar quase toda noite. Quando chegava o sábado, o meu pai vinha me buscar. E era muito bom passar o final de semana com ele, porque no prédio que ele morava tinha uma piscina. E a gente ficava horas e horas e horas aproveitando na água. Mas sempre chegava a hora do terror. O meu pai na cozinha. Ele queimava os ovos fritos. Fazia um bife que parecia um sapato.
mia! Porque me disseram que é um prato que sempre dá certo. Mamma mia! Só que o do meu pai virou uma cola. Pegajosa. Oh, mamma! O jeito então foi a gente comer hambúrguer na cantina do prédio. Fiquei feliz quando meu pai me apresentou um amigo que sabia cozinhar muito bem. Filhão, o Celso vai cozinhar pra gente hoje. Não deu outra! Ele preparou uma macarronada deliciosa. Mamma mia! Com molho de tomate e almôndegas bem pequenas. Mamma E mia! de sobremesa, adivinhe? Doce de banana com suspiro! Pai, bem que você avisou! O Celso cozinha bem de verdade! Toda semana, o Celso preparava algo diferente pra gente. Ele descobriu que eu amo bolo de chocolate. Então, todo sábado tinha um bolo coberto com uma calda bem escura me esperando. Ele ensinou a mim e ao meu pai a fazer um omelete delicioso. O truque é você deixar em fogo baixo. Demora um pouco mais, mas é muito melhor. Valeu, Celso! Outras receitas vieram. Quem diria, hein, pai? Aprendeu a mexer com frigideiras e panelas. E eu aprendi a fazer saladas bem legais. O meu pai me falou que ele e o Celso estavam morando juntos. Uhul! Bolos não iam faltar. Mamma mia! E ovos queimados nunca mais. É claro que eu conheço outros homens que gostam de cozinhar. O meu tio, irmão da minha mãe, é mestre em fazer churrasco. Toda festa ele fica ao lado da churrasqueira, assando, cortando, servindo. Ah, tem também os pais dos meus amigos. Alguns deles adoram ir pro fogão. Tem um que é especialista em fazer pão. Mas, Celso, pra mim, você é um chefe de cozinha. Uhul! Celso, bem que você poderia ter, sabe o quê? Uma pizzaria. Mamma mia! Agora, todo final de semana, eu, meu pai e o Celso saímos para passear. Vamos ao Jardim Botânico, ao teatro. Começa! Que demora é essa? Eu descobri que o Celso é advogado e não tem filhos. No segundo semestre, a minha vida mudou completamente. A minha mãe, ela foi convidada para trabalhar em outro estado. Ela é gerente de uma empresa de produtos de beleza. Só que agora, com a mudança, a minha mãe vai virar diretora. Vou ter aumento de salário, meu filho. Muitas vantagens. Só tinha um problema. Eu não acho bom mudar de escola essa época do ano. Muito menos de cidade. O trabalho da minha mãe não podia esperar. Ela tinha que se mudar em 20 dias. O melhor é tentar uma transferência de escola. Minha mãe não concordou com a minha avó, não. Ah, Primeiro, porque ela ia trabalhar muito e não ia poder cuidar de mim. Segundo, ela estaria em outro estado, sem família nem amigos. O meu pai e a minha avó estariam longe demais. O meu neto pode ficar comigo. Meu pai não concordou com a minha avó, não. Ele vai ficar comigo. O meu pai e a minha mãe estavam lá na cozinha. Como é que eu sei? Eu fui lá, eu vi.
Vocês querem ver? Sim. Eles estavam bem nervosos. Ainda é cedo. Eu não vou deixar que você coloque o Naldo contra mim. Olha que eu desisto da promoção. Eu sou pai. Eu tenho direitos. Quando eu voltei para a sala, eu só ouvi a porta batendo. Naquele sábado, meu pai não me levou para passar o final de semana com ele. E nas semanas seguintes, as brigas continuaram. A minha avó ligava toda noite e ficava horas e horas e horas e horas falando com a minha mãe no telefone. Ela saiu para encontrar com meu pai. Voltou mais nervosa ainda. Meu pai só me chamou para sair uma vez. Ele me levou no cinema. Sem os céus. Sabe, Naldo, tem muita gente contra mim. Por quê? Meu pai ficou emocionado e falou aquela frase que os adultos dizem quando não querem falar outra coisa. Mais tarde você vai entender. Por que eles têm essa mania de achar que só porque eu sou mais novo eu não vou entender? Eu já sou bem crescido. Olha só o meu tamanho. Eu ia falar isso pra ele naquela hora, quando ele me cortou. Mas eu nunca vou desistir de você. Desistir de mim? De você, Naldo. Então o caso era muito mais sério do que eu imaginava. Por que eles não querem que o meu pai fique comigo? Por que eles não querem que eu fique com meu pai? Por quê? Por quê? Por quê? O dia da mudança chegou. A minha mãe até tentou me matricular em uma escola na outra cidade. Não tem vaga? Então ela voltou, foi conversar com meu pai, preparou as minhas malas e veio falar comigo. Você vai morar com o seu pai. Pelo menos por enquanto. Mas qualquer coisa, você me telefona. Ok. Não se deixe influenciar, porque seu pai tem uma vida muito diferente da nossa. Mas lembre-se, o importante é que ele adora você. Ok. E não se esqueça de me telefonar sempre. Principalmente se quiser conversar sobre alguma coisa. Ou sobre seu pai. Eu fiquei mais curioso ainda. Qual o segredo do meu pai? O que havia para descobrir sobre o meu pai? Já estava me acostumando com a minha vida nova. A van me levava para a escola todos os dias. 2 vezes por semana eu tinha aula de natação. E o meu pai sempre me buscava na escola. Quando ele não podia, quem me buscava era o Celso, que me levava para almoçar no restaurante de comida quilo. Eu sempre me esbaldava quando tinha lasanha. Mamma mia! Depois eu ia para casa,
fazia os meus exercícios, o Celso ia trabalhar e eu ficava, ó, 2 horas inteirinhas jogando no computador. Eu sempre conversava com a minha mãe. A vida dela estava muito agitada. Ela estava trabalhando 14 horas por dia. Ai! Foi conversando com a minha mãe que eu descobri que ela estava namorando um amigo da empresa dela. Fiquei um pouco com ciúmes. Mas é legal que a tua mãe tenha encontrado outra pessoa, meu filho. Ó, você tem que torcer por ela, tá? Tá. Eu continuava morando com meu pai e o Celso. E a minha vida estava muito boa. Conversando com a minha mãe, eu descobri também que por causa do trabalho dela, a gente só poderia se encontrar nos feriados e durante as minhas férias. É! Enquanto isso, eu aproveitava a minha vida com meu pai, o Celso e a minha avó. A minha avó. Toda vez que eu ia para casa dela, ela me enchia de perguntas que eu não entendia muito bem o motivo. Naldo, você viu alguma coisa esquisita? Ô vó, por que a senhora tá falando desse jeito, hein? Até parece que meu pai tem algum segredo. Tem? O segredo. Qual é? Até parece que o meu pai se transforma em algum vampiro. Ou em algum lobisomem. Nas noites de sexta-feira. Ou nas noites de lua cheia. Comecei a perceber que falavam de mim na escola. Principalmente quando meu pai ia me buscar no final com o Celso. As mães e os pais dos meus amigos ficavam na porta do colégio cochichando. Um dia, eu cheguei até a ouvir um pedaço de frase. Pois é, gente, nem parece. Menina, não parece. Não parece mesmo. Pois é. Nem parece. Pois é, gente, não parece. Gente, mas ninguém diz, né? Aquilo ficou na minha cabeça. Por que não parecia? Porque alguns dos meus amigos da escola vinham falar comigo que os pais deles não apareciam nas reuniões da escola. Mas meu pai aparecia. E o Celso também. Porque eles estavam interessados nas minhas notas, no meu desenvolvimento psicológico. E ficaram muito felizes quando os professores me elogiaram. Mas depois que eles foram vistos, os comentários voltaram. Pois é, gente, nem parece. Menina, não parece. Não parece mesmo. Pois é, gente, não parece. Gente, mas ninguém diz, né? Convidei a Paula e a Noemi para fazer um trabalho de grupo. É porque os meus amigos adoravam fazer trabalho de grupo lá em casa, porque sempre no final, o Celso preparava um lanche maravilhoso para todo mundo, com direito a sorvete. E todo mundo podia comer à vontade, sem nenhum pai, nenhuma mãe para pegar no nosso pé. Mamma mia. Eu nem acreditei
mãe me proibiu de ir no seu apartamento. Sabe o motivo? É por causa do seu pai, Naldo. O que meu pai tem de errado? Naldo, seu pai é gay. Meu pai? É claro que eu conhecia essa palavra. Tinha um menino na minha turma ano passado que um bando de garotos ficava zoando com ele só porque ele falava mais delicado. E aí chamavam ele assim. Mas o meu pai não podia ser. Meu pai tinha sido casado. Naquele dia, eu nem fiquei até o fim da aula. Eu saí mais cedo, antes do recreio, e voltei para casa andando. E de repente, um filme começou a passar pela minha cabeça. A minha mãe não querendo que eu fosse morar com meu pai. As perguntas da minha avó. Os cochichos dos pais e das mães dos meus amigos na porta da escola. As frases pela metade. E o Celso. Eu lembro que quando eu me mudei, eu tinha achado aquilo confuso. Só que agora eu entendi tudo. Que foi, Naldo? Você está triste? Não fala comigo. Por que você está brigando com o Celso? Pai, eu não quero que o Celso fique morando mais aqui. Mas aqui é a casa dele também. Mas ele estragou a nossa vida, pai. Olha, meu filho, eu não sei o que disseram pra você, mas o Celso não estragou a vida de ninguém, nem a minha, nem a sua. Mas pelo contrário, ele me trouxe um monte de coisa legal. Pra você também. E o principal disso tudo é que eu gosto do Celso. Você gosta mais dele do que de mim, pai? Oh, meu filho, eu gosto muito de vocês dois. Cada um de maneira diferente. Tenho vergonha de você. Eu quero morar com a minha avó. Vó! Vó! Eu vou morar com a minha avó. Eu fiz um bolo de chocolate para você. Vamos conversar? Não. O meu neto não está feliz. E tem motivo. Pensa que é fácil para ele? Nem eu entendo. Foi na escola que eu descobri como a fofoca se espalhou. A mãe de um colega que eu nem conhecia ficou sabendo através de uma outra mãe. Uma contou para a outra, dali a pouco a escola toda só falava disso. Minhas orelhas ardiam de tão vermelhas. Meu pai morava com outro homem. Nunca mais falei com o Celso. Quando ele vinha entrar, eu me trancava no quarto. Papai tentou conversar, eu não quis, eu me fiz de surdo. Ele ligou pra minha mãe, depois de falarem muito, ele fez as minhas malas.
minha avó, a minha avó, a minha avó, a minha avó, a minha avó. Levanta a mão, a minha avó, a minha avó, a minha avó, a minha avó, a minha avó. Era muito complicado ir pra escola. Meu tio me levava, depois ia trabalhar. Eu sempre chegava antes de todo mundo lá e pra voltar esperava 2 horas pra ele me buscar. Papai ia me visitar aos sábados, mas muitas vezes a gente ficava lá sem ter o que falar. Eu nunca perguntava sobre o Celso, mas às vezes eu tinha vontade de perguntar. Mas o principal é que na escola já não falavam mais de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim. Eu acabou de mim, de mim, de mim, de mim. Foi na porta da escola que começou. Quem gostou faz barulho! Na semana do meu aniversário, a minha mãe ligou e avisou que viria pra festa. Então, marcamos para um sábado. Quem daqui topa ir na minha festa? O bolo chega amanhã. Eu quero muitos brigadeiros! Naldo, eu convidei seu pai e o Celso. Eu não quero que eles venham na minha festa. Meu filho, nós precisamos conversar. Seu pai está sofrendo muito. Eu é que sofro por causa dele. Filho, eu e seu pai nos separamos. Ele tem o direito de encontrar alguém. Ele e o Celso se gostam. Isso é o mais importante. E você tá feliz por isso, mãe, tá? No começo eu também fiquei confusa, eu confesso. Na época da minha mudança eu hesitei, mas eu fiquei com medo de que você sofresse. Depois, meu filho, eu concluí. O seu pai, ele te ama. Isso é o mais importante. Mas por que logo meu pai tem que ser diferente? Olha para essa mesa de doces. Todos esses doces são diferentes. Você vê algum problema em ser diferente? Imagina, meu filho, se todo mundo tivesse cabelo igual, nariz igual, rosto igual, jeito de ser igual. Mas o meu pai não é delicado. Nem o Celso é. Meu filho, cada um tem um jeito de ser, assim, diferente um do outro. Isso não tem nada a ver com a forma de amar. Só que ano passado, tinha um garoto da minha turma, só porque ele falava mais delicado, um grupo de garotos infernizava a vida dele. Jogava bolinha de papel, cuspiam, só faltavam bater no garoto. É, filho, infelizmente ainda tem muita gente preconceituosa no mundo. Você acha certo caçoar de alguém só porque é diferente? Você tem sorte, meu filho. Sorte? É, seu pai é um homem muito corajoso. Ele soube assumir os seus próprios sentimentos. Mãe, se eu for morar com meu pai, eu vou ser igual a ele? Oh, meu filho. Pensa bem. Olha só, o seu pai foi criado por um casal de homem e mulher. Seja qual for o jeito, meu filho, de ser, não tem importância. O importante é ser feliz. Você é livre. E é isso que importa. Te amo, mãe. Te amo. Naquela noite eu nem consegui dormir direito. Ficava pensando na conversa que eu tive com a minha mãe, as perguntas da minha avó, os cochichos na porta da escola e no amor. No amor que meu pai e o Celso tinham por mim. Era uma confusão danada. Cada voz me dizia uma coisa.
Eu e seu pai A gente vai estar sempre vamos juntos. morar em casas separadas. Sempre que você A precisar. gente ama você do mesmo jeito. E o futebol? Não mudou nada. A gente vai continuar indo assistir. Naldo, Sempre que tiver. quando a minha mãe começa a namorar é ótimo. Naldo, ela fica tão feliz. E o futebol? São tantas famílias diferentes. O Celso vai cozinhar pra gente hoje. Você É muito melhor. viu Filhão, alguma coisa E esquisita? você vai morar com o seu pai. mas é legal que a mamãe tenha encontrado outra pessoa. Filho, muitas vantagens. Naldo, você... Filhão, Pois é, a gente nem parece. Ele e o Celso se gostam. Isso é o mais importante. No dia do meu aniversário, todos os meus amigos vieram! Muito obrigado pelo presente de todos. Eu adorei. De vez em quando eu olhava para a porta e ficava imaginando como seria, né? Se meu pai e o Celso aparecessem aqui hoje. Tá na hora do parabéns! Mas quando a gente foi pra mesa, não tinha bolo. Como assim? Meu aniversário? Sem bolo? Foi nessa hora que eu ouvi um barulho vindo da frente da porta da casa. Portas batendo. E o meu pai, que entrou apressado. Desculpa, gente, só ficou pronto agora. Atrás dele viu o Celso. Olha meu presente pra você. Eu vi algumas pessoas sorrindo, outras assustadas. E a minha mãe, que cruzou a festa e ajudou o Celso a abrir o embrulho. É o meu bolo de aniversário. Todo decorado com meu videogame predileto. Em cima do bolo tem um boneco. De tênis, meia, bermuda e camiseta. Parece comigo. E foi nessa hora que todo mundo que estava presente no meu aniversário cantou parabéns pra mim. Eu cortei o bolo, coloquei no prato e senti uma enorme coragem. Um sentimento incrível explodiu dentro de mim. Então eu estendi os braços e com a voz bem alta, eu dei a primeira fatia do bolo do meu aniversário para... Mãe! Vó! Pai! Celso! Você também é meu pai. E com o coração batendo bem forte, de muita felicidade, eu descobri hoje que o mais importante da vida é ter uma família. Uma família que me ama de verdade.
galera, o bolo é lá fora.